Olá, pessoal. Eu sou o Edson Lovato e eu estou muito feliz de participar desse podcast inaugural da Fé Empreendedora. É com imenso prazer que eu estou aqui hoje para falar com ele, Marcos Pinto Casado, esposo da Márcia, pai da Júlia, do Davi e do Leonardo, sócio fundador da M2X Engenharia, empresário há mais de 10 anos, formado em ADM na empresas pelo Colégio Kennedy, técnico em eletrotécnica pelo Colégio Torricelli e tecnólogo em automação pela Universidade Anhanguera. Quando começou esse desejo de empreender na sua vida, Marcos? Rapaz, bom, primeiro, muito obrigado pela presença, muito obrigado aí pela disponibilidade de estar conosco junto nesse podcast inaugural, né? E, cara, a história é longa, né? É óbvio que a gente inicia o nosso trabalho como qualquer outra pessoa trabalhando na CLT, ou melhor, empreendendo na CLT, né? E ao longo do tempo a gente vai trilhando o nosso caminho, descobrindo possibilidades e a gente descobriu que o empreendedorismo era uma possibilidade e era um caminho interessante da gente seguir. E eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui, vai discorrer ao longo desse podcast aqui. Perfeito, mas começou lá na juventude? Rapaz, de verdade não. Já começou, essa ideia me veio já um pouco mais maduro, né? Eu acho que com um pouquinho mais de segurança, com um pouco de aprendizado, passando por algumas etapas importantes, passando por alguns aprendizados importantes, né? Tendo conhecido pessoas que me ajudaram nesse caminho e, por fim, nessa decisão, né, de empreender. Que no Brasil, especialmente, não é muito fácil e a gente, com certeza, vai falar um pouquinho aqui ao longo desse podcast. Perfeito, perfeito. Eu estou aqui também com Elias Splinter. Ele é esposo da Simone, pai do Theo, especialista em branding, fundador da Clima Host e da Weekend Publicidade e sócio da Personalize Seu Sistema e do Clique Aí. Quando que você percebeu que não, eu vou parar tudo que eu estou fazendo e é agora que eu começo, eu quero ter a minha empresa? Como foi? Edson, na verdade, eu não percebi isso. Na verdade, quando eu percebi que eu estava empreendendo, eu já estava empreendendo. E minha vida começou no empreendedorismo assim, muito... Na verdade, um pouco foi a vontade de ter a minha própria vida, fazer o que eu quero fazer dentro de uma empresa. Então, minha trajetória começou em 2011 e foi até com o meu grande amigo que hoje mora nos Estados Unidos, o David. Ele me chamou, foi numa festa de final de ano, ele me chamou, Elias, vamos montar um negócio? Eu peguei e falei, vamos? Sem saber o que era. Eu sou formado em mecatrônica também e eu trabalhava em metalúrgica, eu era desenhista projetista e ele falou assim, vamos montar um negócio? Daí eu peguei e falei assim, pô, David, vamos. Isso foi dia 31 de 2010. Aí no dia, quando a gente voltou dessas férias que a gente tava, dia 5 de janeiro de 2011, eu só liguei para ele, David, pedi as contas da empresa. Ele olhou assim para mim e falou assim, como assim? Não é para montar um negócio? Vamos montar um negócio. Agora vamos decidir nome e tudo. Aí foi aí que tudo começou, a minha trajetória empreendedora. Você começou na Climagência, né? Isso, na Climagência, Edson. A gente começou... Na verdade, não foi nem na Climagência. Foi na Project DJ Works. Gente, esse nome aqui, até hoje eu tenho trauma dele. Porque a ideia, como eu era desenhista projetista e o David, ele era formado em ciência da computação, a gente falou assim, vamos montar. Ele faz site e eu faço desenhos de projetos.
E a gente colocou o nome dele, David, e o J é porque todo mundo me chama de Júnior. Aí eu comecei, a gente colocou Project, de projetos, David e Júnior. Aí pegou. Só que todo mundo confundia como DJ. Todo mundo falava DJ Works, DJ Works. Eu falei assim, nossa, David, a gente agora, a gente cagou no nome da empresa agora. Perfeito, perfeito. Para você que não sabe, eu sou sócio do Elias em uma outra empresa, tá? Para vocês entenderem o contexto. Eu conheço um pouco mais o Elias, mas enfim, vamos entrar no assunto que é importante nesse momento. Fé empreendedora. Da onde surgiu a ideia de misturar fé com empreendedorismo? Bom, posso começar, né? Vai, deve. Olha, pessoal, o empreendedorismo, como eu disse há pouco, né, especialmente no Brasil, é algo bastante desafiador. Né? Ao longo desses quase 10 anos de trajetória, especialmente com a M2X, né, eu tive alguns trabalhos paralelos, né, no empreendedorismo aí, antes de iniciar com a M2X, mas quando eu iniciei com a M2X, inclusive, né, foi até bom porque muitas pessoas normalmente dizem assim, olha, cuidado, né, não vai empreender, é difícil e tal. E graças a Deus eu não tive muitas pessoas que me desestimularam a fazer isso, né? Foi muito pelo contrário. E por não ter tido esse estímulo, né, eu acabei entrando e seguindo. E aí, ao longo do caminho, a gente vai descobrindo, né, quais são as dores, né, o que realmente é, de fato, o empreendedorismo. E, por fim, eu cheguei à conclusão de que é o seguinte, sem fé, né, existe para mim, né, são 3 pilares importantes. Tá? O empreendedorismo, né, isso quando a gente fala de liberdade, né, de liberdade de vida, liberdade pessoal, porque o empreendedorismo ele te dá essa oportunidade. E quando você fala de empreendedorismo, então, o próprio empreendedorismo é um grande pilar na vida de quem decide, né, por fazer isso, por seguir esse caminho. Saúde, né, é um outro pilar bastante importante, né, porque, imagina, são grandes os desafios, então você tem que cuidar muito bem da tua saúde e, especialmente nos últimos tempos, da saúde mental. Né? E, por fim, fé. Independente de religião. Tá? Nós não estamos aqui falando de nenhum tipo de religião. Nós estamos falando da fé num Deus que é único, né? E que cada um acredita. Cada um dentro do seu conceito, né, acredita, mas eu digo com total tranquilidade, ele é único. Né? Jesus, quando fez a sua passagem na Terra, ele foi muito claro na sua colocação. Né? O amor é o que importa. Né? E ele não falou, né, de nenhuma religião específica, né? Não falou, muito embora eu seja uma pessoa de origem católica, tá? Hoje eu estou estudando e aprendendo sobre o espiritismo, né, mas por decisão minha, mas ele foi muito claro, né? Ele não disse a nenhum de seus discípulos e não disse a ninguém naquele momento que você necessitaria de seguir essa ou aquela religião. Né? Muito que bem, mas isso, né, vamos colocar aqui de forma muito clara que eu não estou desestimulando que ninguém deixe de seguir a sua fé, muito pelo contrário, acho que ela é importante, né? A pessoa buscar aquilo que ela acredita e buscar a sua comunhão, tá certo? Então, isso ficou muito forte, né, para mim, e eu digo para você que
é uma jornada ainda curta, né? Nós estamos falando de praticamente 10 anos no empreendedorismo. E nesses 10 anos, eu digo para você que o que me manteve e me mantém em pé é a fé. Né? Então, para mim, ela é o principal pilar de sustentação para um empreendedor. Né? Existe uma infinidade de coisas que o empreendedor precisa fazer, saber e aprender. Né? Mas sem esse importante pilar, na minha opinião, o empreendedor acho que não chega a lugar nenhum. Ele pode até dizer que assim, olha, isso para mim é irrelevante, isso para mim não é fundamental, não diz o que vai ser o meu negócio. Ok, mas no fundo eu tenho certeza que ele sabe que a fé é um dos principais pilares que ele tem no negócio e no empreendedorismo da vida dele. É maravilhoso ouvir você falar assim. Eu conheço uma quantidade de empresários, até famosos, que aprenderam a empreender por intermédio da fé, buscando dentro da fé. Que ótimo. Né? Mas, enfim, eu quero falar uma coisa aqui, que fé, você ter fé e empreender, você montar uma empresa nem sempre tem a ver com ganhar dinheiro. Aí é uma coisa que eu falo. Por exemplo, como eu conheço o Elias, eu vou citar isso. Ele pensa nas pessoas que estão com ele. E isso é interessante, porque ele pensa em vidas, que é o que Jesus veio pregar. Aí, eu pergunto diretamente para o Elias, o quanto a fé é importante na sua vida? Edson, como eu disse, eu comecei a empreender assim, foi uma coisa bem espontânea, bem natural e de repente. Mas no início, eu vou ser bem sincero, eu nunca pensei na questão da fé. Mas eu até falo bastante com a minha esposa sobre acreditar em Deus, independente do Deus, sabe? Mas eu acredito muito em Deus, em Jesus Cristo. E desde pequeno eu sempre tive essa fé, sabe? Eu sempre fiz as coisas tendo convicção que ia dar certo, sabe? Para mim, aquilo ia dar certo. E tudo aconteceu na minha vida. E aconteceu de uma forma tão natural, uma forma tão bonita, uma forma tão legal, que eu acabei gostando e, graças a Deus, deu certo. Então, a fé, para mim, até mesmo o Marcos falou, os pilares, né? Os pilares, a fé é em primeiro lugar, em tudo. Eu até costumo falar, dentro da nossa agência, que falar que a gente ter fé, isso daí, muitas vezes a gente nem precisa falar, porque é uma coisa óbvia para mim. Para mim, Deus está em primeiro lugar de tudo. Eu faço aquilo com muita fé que vai dar certo. Então, para mim, Deus em primeiro lugar de tudo. E daí eu costumo falar que Deus está lá nas prioridades. O 0, que seria o 1. Então, tem a questão da saúde. Igual o Marcos colocou, a saúde mental não é só a saúde física, mas a saúde mental, que isso é muito importante. Família. Para mim, minha família também... Nossa, depois de saúde, minha família tá nesse pilar. E essa questão é muito importante, sabe? Para fazer com que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E um momento assim que me fez refletir, até que casou bastante até com o convite do Marcos para a gente fazer esse podcast tudo sobre fé empreendedora, mas é igual o Marcos falou, não é voltado para uma religião específica, né, Marcos? É sim para a questão da fé, acreditar em algo mesmo, sabe? Mas em o ano passado, 2023, eu tive um problema de saúde muito grande mesmo. E tive uma obstrução intestinal e fiquei alguns dias internado. Fiquei 11 dias internado, ninguém sabia o que era, o pessoal querendo me abrir. Falava bem assim mesmo, eu vou abrir, falava para minha esposa apavorada, tudo. E sabe que dentro de mim
aquilo estava tranquilo. Dentro de mim estava tranquilo. Eu falava para minha esposa chegava no hospital apavorada. Não, por favor, falava com os médicos, os médicos, calma, a gente tem que abrir ele. Eu falava para ela assim, calma, vai dar tudo certo. Eu não tenho nada, sabe? Dentro de mim, mas eu não pensava de uma forma, eu não colocava, eu sempre acreditei muito em Deus, mas eu nunca falei muito. Você me conhece, Ed, você sabe que eu nunca fui de falar muito, que para mim era uma coisa óbvia. Eu acreditava e estava dentro de mim, isso. E naquele momento, eu falava para ela, calma, vai dar tudo certo. Eu estava convicto que eu não tinha nada. E era impressionante que eu fiquei com outras pessoas no quarto, até por opção, que eu gosto de estar junto com as pessoas, eu não quis ficar no quarto sozinho, tudo, que eu detesto a solidão, gente. E todo mundo do quarto que eu tava, todo mundo foi embora, sabe? Entrava, saía outras pessoas, ficava só eu, inclusive, até depois eu fiquei sabendo que 3 pessoas que ficaram comigo até vieram a falecer. Eu falei assim, meu Deus do céu, sabe? E eu tava o pior ali. Pessoal, que até inclusive eles faleceram, eles me ajudavam no dia, porque eu tava muito ruim. E, resumindo, eu saí do hospital, graças a Deus minha barriga desinchou, coloquei aquele tubo, tudo desinchou, eu saí do hospital e fiz uma bateria de exame, não tinha nada, descobri só uma hérnia umbilical, mas graças a Deus eu não tinha nada. E desde o início... Nada mesmo. Hérnia umbilical não é nada. Então, desde o início, eu sabia que não tinha nada. Sabe, uma coisa dentro de mim. E agora, esse ano não. Gente, esse ano eu tive um outro problema de saúde. A mesma coisa. E a minha esposa apavorada, tudo, a gente tem um filho... Tá fazendo, inclusive, 11 meses hoje, meu Telzinho lindo. Parabéns. Saúde. E a minha esposa apavorada, ela, não, agora a gente tem um filho, você precisa se cuidar. Eu fui no médico com a barriga inchada de novo, obstrução intestinal. A médica, ela falou pra mim assim, eu já cheguei, já sabia que eu já tinha passado por isso. Eu falei pra médica, eu tô com obstrução intestinal. Ela, tá, vamos pra confirmar, vamos fazer um raio-x, enfim. Só que daí eu fui fazer o raio-x, gente, eu não fiquei pra saber o resultado. Porque eu sabia que o resultado ia vir. Mas eu tava com uma fé tão grande, que aquilo ia sair. Foi uma coisa impressionante, sabe? Aquilo ali, pra mim, ia dar certo. Enfim, fui embora pra casa. Minha esposa, cheguei em casa, falei pra minha esposa, não quis aguardar o resultado, fui embora pra casa. Ela viu minha barriga inchada, ela já entrou em desespero. Falou assim, não, pelo amor de Deus, agora a gente tem um filho. Vai no hospital. No outro dia de manhã, eu fui no hospital de novo. Sentei lá, falei com o médico. E daí, daí o médico pegou e olhou meu exame que eu tinha feito na noite anterior. Falou assim, realmente, você tá muito ruim. Você tá com obstrução intestinal novamente, você vai ter que ser internado. Eu falei assim, meu senhor, internado de novo, eu não posso, agora eu tenho um filho, minha esposa precisa de mim. Tem uma empresa para cuidar. Tem uma empresa. Mas, funcionário. Mas graças a Deus, Marcos, a empresa, eu tenho pessoas lá muito, sabe, sensacionais que cuidam. A empresa estava tranquila, a empresa tinha as pessoas lá para cuidar de mim. Eu estava pensando mesmo Isso é bom. Na questão da família mesmo, sabe? Meu filho e minha esposa. E aquele momento... eu até me arrepio falando, porque foi uma coisa sensacional que aconteceu na minha vida. E daí o médico falou pra mim que eu ia de novo, falou, Elias, você tá com obstrução intestinal novamente, você vai precisar ser internado novamente. Aí eu peguei, respirei, ele falou assim, só que como você fez o exame na noite anterior, vamos repetir o exame. Eu sentei na mesa para esperar para fazer o raio-x. Eu falei, Senhor, sabe, faz a minha barriga desinchar de uma forma, tira isso de dentro de mim. Foi uma coisa impressionante. Eu senti, gente, para quem ouve eu falando, pensa que assim, de alguma forma isso não existe, mas eu senti Deus tirando aquilo, eu senti tirando realmente de mim a obstrução intestinal.
Ele tirou, literalmente, saindo assim. Sabe quando você sente uma linha, quando tá descosturando algo, tá puxando? Eu senti Deus tirando de mim. Eu entrei para fazer raio-x e falei, eu não tenho mais nada. Convicto, eu não tenho mais nada. Falei para minha esposa, liguei para ela. Não, pode ficar tranquilo, eu não tenho mais nada. Dessa vez eu esperei para fazer, para saber o resultado. A médica falou assim, Elias, eu não sei o que aconteceu, mas você não tem mais nada. Você não tá com mais obstrução intestinal. Dali em diante, eu falei assim, não, eu tenho que... como eu te falei, eu não gostava muito de falar da fé. Eu não tenho, assim, eu fui criado dentro da Igreja Católica, tudo, mas para mim, Deus, Jesus Cristo é acima de tudo. Para mim, independente de religião, sabe? Eu não sou fanático, assim, sabe? Mas para mim não importa, para mim é acreditar em algo. Aliás, posso fazer um parênteses não, aí? Não, deve. Quando a gente, inclusive, a gente que não tem o hábito, né, de falar de fé, de falar de Deus, quando a gente começa a falar, as pessoas até estranham, né? Elas estranham, falam assim, nossa, será que ele virou pastor? Será que ele virou diácono? Ele virou... Né? Ele se tornou algum religioso, algo assim e tal? Porque, de verdade, não é o hábito. Veja só, nós estamos vivendo, né? Desculpa, só pegando Não. Que eu acho que o que você acabou de relatar aqui pra gente é algo muito grandioso, tá certo? Pelo menos para mim, né? Eu acho que para quem está nos vendo aí também, quem tem um pouquinho de sensibilidade, né? Quem tem um pouquinho de religiosidade, tem Deus no coração, sabe a grandiosidade disso, né? Sabe que realmente para mudar o jogo da tua vida você precisa ter algo muito forte dentro. Ter fé. E ter uma fé muito forte. Então, as pessoas quando a gente começa a falar, elas estranham, né? Porque a gente está vivendo num momento onde, veja, o Brasil especialmente era um país de grande maioria católica, né? Tinha a sua base católica por questões de colonização e tudo mais, né? E ao longo do tempo isso veio se modificando. E até aí nenhum problema, mas nos últimos tempos, de forma especial, eu acho que, e aí sim eu vejo isso com um pouco de preocupação, né? Quando a gente fala de fé, isso está ficando um pouco disperso, né? As pessoas... por isso que a gente tem um cuidado aqui de falar e não de falar de religião, né? Porque isso pode gerar algum conflito ou um mau entendimento, né? Foi até uma conversa que a gente teve antes de montar até para as pessoas. Então, assim, a gente... mas isso é preocupante, porque a gente percebe que a fé tem sido sucumbida, né? O mundo está evoluindo muito rápido, né? As tecnologias são algo fantástico. Veja, nós estamos aqui cheio de aparato tecnológico, né, para fazer esse podcast. É algo surreal, é algo fantástico. Até alguns anos atrás isso não era possível. Tá certo? A gente ter essa possibilidade, né, esse acesso de levar, inclusive, um pouco da nossa história, levar a história das nossas empresas, né, ou a história do nosso empreendedorismo, né, daquilo que a gente já construiu até aqui, levar isso para um maior número de pessoas, né? Então, isso eu acho fantástico. Por outro lado, né, se as pessoas não souberem usar, aliás, qualquer coisa que você faça uso, né, você não souber fazer um uso racional das coisas, então acaba que as pessoas acabam se perdendo, né? E eu percebo que a fé, ela tem sido um pouco suprimida, né? De forma geral com as pessoas, e isso é um pouco preocupante, né? Por isso que o nome, né, do nosso podcast, ele foi bastante pensado, né? Ele foi discutido, tal. Olha como várias mensagens de WhatsApp, né? Como que a gente vai, né? Qual é a mensagem que a gente vai levar para as pessoas? Então a fé, o que é a fé? Nada mais é do que, na minha concepção,
um despertador. Tá? Veja, esse ano eu completei 50 anos, né? E eu tive vamos dizer assim, um amadurecimento pessoal, né? E espiritual, assim, muito acelerado, muito rápido, né? Então, algumas coisas, aconteceram assim de forma natural, né? Mas de forma acelerada, eu não esperava, né? Assim, sabe? Quando parece que vem alguém, vira uma chave e você começa a ter compreensão de algumas coisas, né, que você não tinha. Uma delas, por exemplo, né? O Elias citou aqui, a família. Família é tudo. Família no empreendedorismo, ela é fundamental. Ela, se não é, né, dentro daqueles pilares, né, aí você tem os pilares e você tem o quê? O alicerce. Então, a família, hoje eu tenho a consciência de que a família é o alicerce de quem quer empreender. Mas não só de quem quer empreender, né, de quem quer ter uma carreira promissora, né, quem quer ser funcionário público, né, ou simplesmente as pessoas que seguem o caminho normal da CLT, né, mas seguindo o caminho normal da CLT, entendendo que você também está empreendendo, porque daquele trabalho vai ser a consequência da realização de todos os seus sonhos, tá certo? Então, o pessoal liga muito, né, a realização de sonhos. Não, olha, o cara, ele abre uma empresa, ele começa a ter lucro, ele começa a realizar sonhos e tal. Então, só o empresário, né, consegue realizações. Não é. Aliás, o empresário, pessoal, o empresário, eu vou dizer para vocês, às vezes, dependendo do negócio que você monta, o empresário é o último a realizar os seus sonhos. Às vezes você vê, não raramente você vê, né, os seus colaboradores são pessoas que também acreditaram no seu sonho, né, estão ali junto contigo, construindo, ajudando você a construir, realizando o sonho. Isso me deixa muito feliz, muito, de verdade, muito feliz. Então, e o empresário vem depois, né? Depois, né, como todo mundo está com seus sonhos caminhando, a empresa está ali amadurecendo, e aí você, né, o empresário, às vezes, passa a realizar os seus sonhos. Mas a família, como eu vinha dizendo, para mim, ela é o alicerce. Então, quando você entende isso, porque qualquer negócio que você vai fazer, seja ele pequeno, médio, grande, um negócio familiar, não importa, né? Que você deseja para sua vida. Eu quero continuar sendo uma pessoa que trabalha na CLT. Ok, você tem que compartilhar isso com a sua família. Percebe? Você tem que sentar na tua mesa com a tua esposa ou com o teu companheiro. Hoje, né, nós temos aí diversidade, né, de pessoas que se unem, e normal. Então você tem que sentar com o teu companheiro, você tem que ou sentar com a tua esposa, ou sentar com o teu marido, né, e apresentar esse sonho. Eu vou falar para você que eu fiz isso, tá? Quando eu comecei a M2X, né, nós éramos em 3 sócios, né? Depois um sócio acabou saindo, entrou um outro. Mas para começar esse trabalho, a gente precisava de capital, certo? A gente precisava, né? Aí, na conversa ali, para né, elaborar o plano do que a gente ia fazer, né? De que modelo de negócio, como fazer, né? Eu tinha acabado de sair da empresa, tinha acabado de sair do CLT. A minha esposa, que trabalhou por 14 anos no banco, tinha acabado de sair do banco, né? A gente tinha um filho de 2 anos, veja. E eu apresentei o plano para ela. E ela fez a seguinte pergunta para mim: você confia no que você está fazendo? Eu falei assim: eu confio. Se vai dar certo ou não é outra história, mas eu confio porque nós estamos fazendo aquilo que eu faço há quase 20 anos. Então, tem chance de não dar certo? Claro, qualquer negócio. Qualquer negócio tem chance.
tá certo? Ok. Qualquer negócio que você inicia, ele tem chance, né? Eu aprendi que nós temos 50% de chance. 50 para dar certo, 50 para não dar E certo. assim, só dependia de quem? De vocês três, né? Exato. Que iniciou. Exatamente. E aí, né, ela falou assim, então tá. Então quem colocou dinheiro para abrir o meu negócio lá atrás foi a minha esposa. Sua esposa. Foi. Interessante. Eu quase não conto isso para ninguém. Estou contando aqui hoje porque eu acho que, né, nós estamos abrindo a nossa história para as pessoas e para que as pessoas entendam, né, o que é fundamental para você começar a sua trajetória, tá certo? Às vezes o cara fala assim, olha, eu vou permanecer, né? Eu já tenho uma carreira promissora, uma carreira já bem sucedida na CLT, né? Então eu vou permanecer na CLT. Só que às vezes o cara quer buscar um patamar maior dentro daquilo que ele já faz. Então ele precisa do quê? Se qualificar. Poxa, mas a gente tem filhos, nossa família, tudo apertado, como é que a gente faz? Né? Então, às vezes, o companheiro, a esposa, o marido e tal, decide falar assim, não, nós vamos investir em você. Né? Eu vou investir em você, e aí você vai ser o pilar da nossa família. Né? Isso daí é interessante, Max. Interessante. Percebe? Então, assim, veja só, a gente está trazendo alguns elementos aqui, né? Que aquele que está nos assistindo, vai nos assistir, né? De repente está pensando em qual caminho seguir, né? O caminho tradicional de uma CLT, ou de repente eu quero me estudar, né? É outro ponto. A família se une e fala assim, olha, eu vou estudar, eu vou me concentrar em estudar para passar num concurso público, né? Certo. Que, em tese, pode trazer uma estabilidade. Em tese, porque não é bem assim. Hoje né? em dia não tem mais, né? Então, assim, não é bem assim, percebe? Então, assim, nós estamos trazendo alguns elementos aqui extremamente importantes. Independente do que a pessoa for fazer, ela tendo fé, ela consegue. Com fé, consegue tudo. E até você falou bastante de família. Família, pra mim, é tudo. Eu já tô... Assim, eu não tive uma família que me apoiou, família de pai, mãe, assim, ninguém me apoiou. Quando eu comecei meu negócio, foi bem difícil. Aliás, isso é interessante, cara. Eu já ouvi... Cara, eu vi a história desse cara, né? Se você puder, resume um pouquinho pra gente aí, Elias. Porque, assim, ó, cara, tem algumas coisas interessantíssimas aí nesse meio aí, né? Eu dormi, não vou falar que eu dormi na praça, mas eu dormi lá na empresa. Né? Conta um pouquinho pra gente isso aí, cara. Porque, olha, eu, sinceramente, o dia que eu escutei isso daí, eu tive, meus olhos lacrimejaram. Não, quando eu comecei meu negócio, foi muito, muito difícil. No início. Eu achei que não sabia o que era empreender lá, o David trabalhando, só que eu saí do emprego, eu pedi as contas do emprego para tentar, porque sempre eu fui assim. Quando eu me propus a fazer algo, eu me entregava de cabeça mesmo no negócio. Eu ia para cima mesmo, eu ia fazer as coisas acontecerem. E foi isso que eu fiz. Só que não era bem assim. Não era só porque eu sabia fazer o negócio, que no início era projeto, que eu ia dar certo. Aí, no meio do caminho, eu pedi as contas, o meu sócio da época não pediu, enfim, acabou encavalando, a gente, sabe, precisava fazer site. Gente, eu nem sabia o que era site. 2011, nem tava muito Google Ads, essa parte nem tava tanto em evidência assim. Aí a gente foi aprendendo, teve um momento que eu falei assim, eu tenho que aprender a fazer site. Aí eu fui aprendendo, enfim, daí foi e não foi dando certo. Foi entrando... Eu até brinco que eu conheço o SPC e aliás, normalmente, no início, nunca dá certo. Não, eu até brinco que eu conheço o SPC e Serasa de cabo a rabo. Porque eu só vivia dentro dele. Só vivia dentro do SPC e Serasa. A minha esposa, ela toda certinha, a família dela, tudo, elas nunca nem chegou nem perto do SPC e Serasa, nunca parcelou nada na vida. E daí um dia eu falei assim para ela assim, se precisar... Coisa rara isso, né? Não, isso é coisa rara mesmo. Eu até brinquei com ela. Se precisar de alguns macetes para sair do SPC e Serasa,
Pode perguntar pra mim que eu sei. Eu sei de tudo. Como Lembrei, funciona. é verdade. Eu sei as ligações, quem é que é SPC e Serasa. A cartinha que chegava, nem precisa abrir. É SPC e Serasa, é cobrança. Gente, eu devia até em loja de sapato, eu devia em tudo. Mas assim, eu fui dever depois que eu fui empreender. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para pagar nada, gente. O dinheiro entrava, era só para eu me manter. E na época, minha família, eu morava com os meus pais, tudo. Minha família, eu ficava dentro do quarto trabalhando. Eu era desenhista, eu era comprador, desenhista, projetista e comprador de uma empresa e uma multinacional. Tinha salário legal, tudo. E assim, minha família ficava, não, por que você foi pedir as contas do emprego para ficar? Eu falei assim, não, porque eu tenho que correr atrás do meu objetivo. Daí ficava lá falando de fundo e eu dentro do quarto. Aí eu não aguentei e falei assim, sabe de uma coisa? Antes de até acontecer um fato com cartão de crédito. A gente coloca o cartão de crédito, quem trabalha com marketing digital sabe. Eu não tinha nome para ter cartão de crédito, não. Eu usava da minha mãe. Eu não tinha nome nem para isso, nem sabia. Meu sonho era ter um cartão de crédito. O primeiro cartão de crédito que eu tive com 10 mil reais, pergunta para minha esposa, até comemorei, com limite de 10 mil reais. Eu falei assim, nossa, primeiro, porque, eu não tinha nem 100 reais, não tinha nada, nem cartão de crédito eu tinha, porque eu não tinha nome. Eu usava o cartão de crédito da minha mãe e um dia eu tava lá, eu trabalhava vendendo site, era 50 clientes para vender um site. Eu tenho até hoje meu primeiro contrato de R$680 parcelado em 3 vezes e só recebi uma parcela até hoje. Só recebi uma parcela. É normal para empresário, né? E aí, enfim, eu trabalhava dentro do meu quarto. Aí, em um certo momento, aconteceu o cartão de crédito que foi recorrente lá no cartão da minha mãe. Minha mãe não entendia o que era, achava que aquilo era... que eu tava, ela falou isso pra mim, que eu tava roubando ela, fez uma cobrança, só que eu não sabia que eu tinha colocado recorrente. E era uma cobrança de R$100, mas R$100 pra mim, na época, era muito dinheiro, hein? Tive que me ralar pra pagar, mas paguei, mas beleza. E daí eu falei pra minha mãe, não, mãe, o cartão de crédito eu até lembro, vencia no dia 28, e essa data era mais ou menos o dia 21, tudo. E daí eu peguei e falei, não, se for meu, eu pago. Aí, mas até eu chegar em casa, eu já era estelionatário, já era um monte de coisa, sem saber o que estava acontecendo. Daquele momento, eu falei assim, não, eu não tenho o apoio de ninguém aqui dentro de casa. E eu não vou parar com o meu objetivo. Não tenho o apoio de ninguém. Peguei... Eu me lembro até hoje, eu tinha um C3 financiado 60 vezes que, gente, não foi meu nome, minha esposa tirou pra mim, peguei R$3.500, que era o único banco que eu tinha. Cuidado, hein, meu, eu não quero que você chegue na casa dos seus pais lá e vai apanhar, não, hein? Não, graças a Deus hoje tá tranquilo. Que bom. Mas assim, eu financiei um carro em 60 prestação que minha esposa tirou pra mim, eu tinha o único banco que eu tinha o limite era o Santander. Assim, apareceu do nada. Limite, R$3.500. Eu, opa, meu salário. O limite era meu salário. Já falei. Aí eu já falei pra minha esposa, vamos tirar. Ô, povo brasileiro. Pedi pro meu pai tirar. Meu pai falou assim, não, que você não tem responsabilidade. Eu falei assim, caramba. Pedi pra minha esposa, não, eu tiro pra você. Na época era namorada, gente. Eu tô junto há 19 anos. Na época ela era minha namorada. E ela tirou. Coragem, hein? Deus sabe o que faz, né? Ela tá ali, olha o propósito. Veja só. E ela tirou esse carro pra mim, financiado de 60 prestação. Nós fomos pegar lá em Santo André. Até hoje eu me lembro. Esse carro era para trabalho? Era para trabalho, era para trabalhar, para vendendo. Aí eu peguei e falei assim, sabe de uma coisa? Eu cheguei em casa, estava acontecendo isso, eu peguei e falei assim, minha família não me apoia, ninguém me apoia. Peguei o carro, peguei um blazer que eu tinha, uma calça social e uma camisa social e minha escova de dente, saí de casa. Morei 4 meses dentro do carro. Até me emociono de falar, porque ninguém sabe, mas foi punk mesmo, sabe? Morei 4 meses na frente de dentro do carro e eu me lembro que eu dormia na porta de um bar. Que eu falei assim, bar fica até de madrugada, aberto, e ele não abria de dia. Eu dormia lá porque eu falei assim, e daí eu posso dormir até tarde. E tinha uma cobertura assim, não pegava tanto o sol, encostava o carro ali, dormia.
E um certo dia, o cara abriu cedo o bar. E eu tava dormindo dentro do carro, todo de blazinho, social, tudo. Daí ele chegou assim pra mim, assim, bateu no vidro. Eu, opa, desculpa. Acabei saindo do serviço, acabei cochilando aqui. Ele falou pra mim assim, você tá passando por um momento difícil? E apontou a câmera. Ele falou assim, eu te vejo toda noite. Eu te vejo aqui. Eu fiquei com vergonha. Eu peguei e falei assim, é porque eu não tô muito bem, tudo. Acabei saindo de casa. E com sonho de ter meu negócio, tudo, ninguém me sabe, para eu não discutir, para não ficar ouvindo, eu preferi sair de casa. Ele não está me ofereceu ajuda, tudo, mas esses 4 meses foi punk. Assim, os clientes não sabiam. Eu tenho até cliente que está comigo até hoje disso. Se ele estiver assistindo hoje, ele vai saber. Tem cliente que achava, eu chegava de blazinho, o único blazer que eu tinha, que inclusive eu tenho até hoje, chegava com blazer, calça social, todo mundo achava que, todo arrumadinho, meu. Eu chegava daquele jeito. Um dia minha esposa não sabia que eu dormia na rua, na época a minha namorada, ela não sabia que eu dormia na rua, descobriu porque eu cheguei na casa dela fedendo. Que eu tomava banho uma vez ou outra, assim, sabe? Não tinha lugar de tomar banho, às vezes eu não conseguia. Aí que eu falei pra ela, os pais dela, que sensacionais, os pais dela como se fossem meus pais, e falou assim pra ela assim, não, pede pra ele vir morar aqui com a gente. Eu morei com ela lá 4 meses também, morei com ela até eu conseguir alugar o meu primeiro apartamento, que inclusive era na agência, que inclusive aí que o Edson também... Posso dar um gancho nessa história? Pode. Ele dormia assim, era agência, era na sala, tinha cozinha. Ele não sabia que a gente sabia, mas ele dormia no quarto. E ele não sabia que a gente sabia. Eu não queria que eles soubessem que eu dormia lá, porque... Mas você vê, cara, eu provoquei essa história porque assim, eu já conhecia essa história, né? Então, para nós aqui fica fácil, né? A gente vê, do jeito que ele está emocionado, eu fiquei a primeira vez que eu ouvi essa história. Então, eu provoquei essa discussão aqui para que ele contasse um pouco dessa história, porque essa história, para mim, ela é fantástica. Né? O dia que eu escutei ela, de verdade, eu chorei. Né? Eu falei, Elias, cara, isso é surreal, velho. Isso é surreal. Então, assim, para quê? Para que quem está nos ouvindo, né? E por fim, quando a gente chegar lá no finalzinho, a gente vai contar um pouco do real propósito nosso com esse trabalho, né? Principalmente despertar e as pessoas entenderem, né? O que às vezes é necessário você passar. Né? Para você chegar aonde você quer. E assim, pode. Eu tenho... primeiro, esse podcast aqui, ele tem o patrocínio da M2X Engenharia e do Clique Aí. Para vocês que não conhecem, procure aí, dê um Google, vocês vão encontrar essas 2 empresas. E foi falado de Santander, patrocina a gente. Se quiser chegar junto com a gente, hoje, veja só, nós estamos... Eu não devo mais no Santander. Paguei toda a minha dívida. Nós estamos no inaugural, mas já esse canal aqui vai crescer, se Deus quiser. E aí o pessoal quiser chegar com a gente, né? E assim, Santander é bom, né? Pra patrocinar, porque eu não devo mais pra ele. Inclusive, não, ele, pelo contrário, agora ele tá me oferecendo um monte de coisa que, graças a Deus... A vida mudou, né? Gente, e assim, eu paguei todas as minhas contas, não devo mais no SPC e Serasa. Eu morro de medo de dever. Minha esposa sabe muito bem disso. Eu fico até brincando com ela. Meu score tá maior que o seu. Mas não dá pra ter score maior que o dela, que o dela nunca chegou perto da SPC e Serasa. O dela ultrapassou o limite do score. O dela, ela nunca chegou, ela nunca teve dívida na vida. Esse negócio do score parece que virou uma competição, né? Sim. Gente, eu fico entrando no meu toda hora. Olha só meu score. Tá, o dela bate ainda 1000. Não tô desse jeito, eu nunca vi uma pessoa pra bater 1000. Eu peguei e falei assim, esses dias... Eu tenho até umas coisas, acho que, sei lá, uma conta no nome dela. Eu falei assim, eu vou atrasar essa conta só pro score dela. E eu passar dela. Só não podemos deixar ninguém conhecer sua esposa, senão daqui a pouco o pessoal vai começar a pedir dinheiro emprestado pra ela. Né? Minha esposa Tem uma questão que eu queria levantar, tá? Todos nós sabemos que empreendedor não trabalha de 8 em 8 horas. É 24 horas, porque você tá pensando, às vezes você tá em casa lá, tá do lado da mulher dormindo, caramba, tem aquele negócio pra pagar amanhã. Como, Marcos, você consegue ter 3 filhos e empreender? Veja só,
Desafio. Desafio, né? É um desafio. Desafio. Bom, no começo, essa sua pergunta é bastante interessante, tá? No começo da M2X, né, o Elias contou aqui brevemente um pouquinho da história dele, né? No começo da M2X eu tinha uma equipe grande, né? Eu fui privilegiado, eu tinha uma equipe grande. Então eu tinha uma pessoa para fazer a limpeza, né? Limpeza, o café, né? Uhum. A organização. Aí eu tinha uma pessoa para fazer a parte administrativa, fiscal, né? Que isso tem que ter. Então, você começou bem pra caramba. Calma que eu vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Calma, né? Eu tinha uma pessoa para fazer o administrativo, o fiscal. Eu tinha uma pessoa para fazer o comercial, né? E tinha uma pessoa para fazer... O meu trabalho é um trabalho... Né? O trabalho da M2X, nosso trabalho é um trabalho, quando eu falo meu empresa, né, gente? O que a M2X faz? A M2X é uma empresa prestadora de serviços, né? Em sistemas elétricos de média e baixa tensão, né? Então, onde o carro forte nosso são as manutenções, né? A manutenção preventiva. Então, o cliente, pelo menos uma vez por ano, ele para, né, o sistema dele, para que a equipe entre lá, né? Nossa equipe vá lá, faça toda a limpeza, os testes nos equipamentos, para ver se os equipamentos estão em condições de continuar operando. E aí, por fim, a gente gera um relatório e manda para o cliente, né? Então, é um trabalho bastante técnico, né? E você tem isso feito internamente e a parte externa, né? Então, quando a gente começou, a gente tinha muito trabalho interno, né? Tinha uma equipe operacional de campo pequena, então a gente começou fazendo muito trabalho interno. Então, eu tinha essa equipe, perfeito? E o pessoal operacional. Aí o cliente ligava assim e falava assim, peraí, eu quero falar com o comercial. Aí eu falava assim, pois não, só um minuto. Aí eu transferia para mim mesmo. Eu já vi algo desse tipo acontecendo. Eu transferia para mim mesmo. Mas eu preciso resolver uma questão de uma nota fiscal. Peraí, só um minutinho. Eu transferia para mim mesmo. Então, assim, brincadeiras à parte, pessoal, eu passei praticamente um ano sendo o cara da recepção, o cara da limpeza. Aliás, muito antes disso, né? A gente alugou um espaço, né? Eu fui lá, fiz a pintura, compramos móveis, eu fui buscar, né? Montei ali dentro das possibilidades que eram, né? Que a gente tinha ali para poder iniciar o negócio, né? Então, eu tenho foto ali, cara. Eu pintando lá a sala e tal, e preparando tudo. Então, eu era a pessoa da recepção, o cara da limpeza, eu era o cara do comercial, eu era o cara do fiscal, eu era o cara operacional, que às vezes o cliente vinha, a gente produzia um determinado equipamento e tinha que testar, o cliente vinha confirmar, né? Acompanhar. E o cara do teste era eu. Então, assim... Era tudo. Então, assim, Eu entendo. Exato. Então, assim, para o pessoal entender, né, quem está nos assistindo e quem está ali com uma vontade grande, e eu incentivo de verdade, incentivo porque eu acho que é um caminho doloroso. Acho que nessa jornada que a gente vai fazer aqui, nesse podcast, a gente vai trazer muitas histórias inspiradoras aqui e as pessoas vão perceber que é uma jornada difícil, mas é possível. Perfeito. Né? É possível. Desde que você tenha o quê? Fé. E propósito. Perfeito. Cara, sem propósito, você não começa absolutamente nada. Porque, veja, Deus age, né? Quando, não sei para quem conhece, né? Tem aquele velho ditado, né? Dá o passo que eu te dou o chão. Né? Não adianta você ter uma ideia, ter muita fé, falar assim, cara, eu sou bom nisso. Né? Aliás, eu sugiro que as pessoas procurem fazer aquilo que elas dominam, que elas têm aptidão, ou já conhecem, ou já fazem, né? ou já trabalham na CLT e tem um grande domínio. Não adianta nada você ter tudo isso e não ter o propósito. Por quê? Sim. O porquê eu estou fazendo isso.
A vida do empreendedor, ela é muito solitária também, né? Embora, assim, Demais. sempre a gente tem a nossa família, mas no dia a dia mesmo, assim, na pegada do negócio, Nós ela estamos é solitária. Eu falo bastante isso, eu converso bastante com a minha esposa. Minha esposa fala... É você "Não, eu e tô com Deus." você." Exatamente. Eu tô com você. Então, por isso que a gente tem que ter muita fé. Muita fé que tudo vai dar certo. E as coisas começaram a dar certo na minha vida. Na verdade, embora eu tenha passado por tudo isso, mas tudo deu certo. Tudo deu certo. Hoje olha eu tô só. onde eu tô porque muito esforço que eu fiz. E assim, valeu a pena. É gratificante quando a gente... Só um parênteses importante aí, tá? Aliás, quando você decide empreender ou decide, né, conduzir um negócio, ele dá... Não é desestimulando, mas é uma realidade, né? E para isso você tem que estar preparado. Ele dá muito menos certo do que certo. Sim, Né? Até que você amadureça. Hoje, por exemplo, né, a M2X ela criou uma estrutura ao longo do tempo. Então, hoje eu tenho um gerente administrativo, hoje eu tenho uma pessoa de compras, de RH, né, fiscal, tem o suporte comercial, tem gente no operacional. Então, né, hoje nós já chegamos a ter aí de profissionais direto, 33 profissionais e indiretos, mais cerca de 15. Isso foi no auge da pandemia, inclusive. Né? Nós tínhamos mais de 50 pessoas na folha. Então, hoje a gente, por um redirecionamento estratégico, né? A gente diminuiu muito. Né? Nós temos cerca de quase 20 profissionais junto conosco. Então, por entender que às vezes você precisa ajustar sua rota. Sim, né? faz Então, parte faz do parte negócio. da vida empresarial, né? Então, isso se você não está preparado, realmente isso pode ser um entrave e muitos desistem no meio do caminho. Perfeito. Já estamos caminhando já para o final. Já. Infelizmente, olha como passa rápido. Mas Quantos minutos? que já a gente passou tem? uma hora. Já 1 hora. Estamos a aqui. exatamente 1 hora e 2 minutos. E eu não contei nem a metade. Mas eu Vai tenho... ficar, olha que legal, vai ficar para os próximos episódios. Né? Eu não contei nem a metade. Antes das considerações de vocês, eu tenho uma pergunta. Os próximos episódios, eles vão ser semanais? Vão ter pessoas aqui junto falando sobre empreendedorismo? O que vocês estão programando para os próximos? Bom, o que a gente tá... até mesmo a ideia o propósito do Fé Empreendedora foi para trazer pessoas que, de alguma forma, que mudaram a vida delas, que alcançaram uma prosperidade na vida dela. Eu estou falando na questão de familiar e também financeira também, que graças a Deus, hoje graças a Deus, eu tô no momento hoje que há alguns anos atrás, eu nunca imaginei que eu iria estar, sabe? Um momento familiar. Eu sempre almejei. Meu sonho, para quem me conhece, você sabe, me conhece, meu sonho sempre foi casar e ter filho. A minha esposa é minha primeira, única e última mulher da minha vida. Eu falo isso sempre para ela. Rapaz, porque, coisa bonita, hein? minha esposa é sensacional, sabe? E então a gente precisa, de alguma forma, o propósito disso é para fazer com que a gente traga pessoas assim inspiradoras, pessoas que alcançaram esse objetivo, alcançaram esse objetivo, esse propósito. Trazer histórias inspiradoras, né? Trazer pessoas que já viveram uma jornada, né? Assim como a gente ainda está vivendo, né? Exatamente. Ou que está vivendo, ou que já viveu, né? Uma jornada incrível e que pode servir de inspiração, né? Porque hoje o que a gente fez aqui foi contar um pouquinho da nossa, né? Brevemente um pouquinho das nossas histórias aqui, até aqui, né? A gente ainda tem uma jornada bastante longa ainda para caminhar dentro do empreendedorismo e de tudo que a gente almeja e sonha, né? Mas a gente quer compartilhar isso, né? Nós queremos ser, como eu disse no início, um despertador, né? Para outras pessoas que desejam, né? Têm a mesma vontade ou que estão em dúvidas de que caminho seguir e tal, e trazer, porque, veja, nós colocamos aqui aquilo que nós passamos até aqui.
existe uma infinidade de outras coisas, de experiências, Que né, ainda vai vividas, viver, né? que fazem parte de todo esse contexto aqui, e acho que são interessantes de se trazer para as pessoas de uma forma geral, né? Para que elas despertem, se libertem, né? E assumam de verdade o protagonismo das suas vidas, né? E alcancem seus sonhos. Esse é o nosso desejo, né? Porque hoje, fazer um trabalho como esse, eu já tive essa ideia há um tempo atrás, né? E ela não era possível, até tinha vontade, mas ela não era possível. E conversamos, né? A gente ficou conversando muito tempo, a gente ficou acho que quase um ano conversando sobre isso, até chegar esse momento, né? Desculpa, eu estou um pouquinho ruim da garganta. Até chegar esse momento e a gente ter a oportunidade de criar, né, condição para estar aqui hoje. Então, a frequência desse trabalho, eu acho que ela vai ser escalonada aí com o tempo, né? Eu acho que pelo menos uma vez por mês, né? A gente quer trazer as agendas, tudo. a agenda é um negócio bastante complicado, tem a minha, tem a dele, né? Tem a do convidado, né? Então, a gente vai escolher bem, né, os convidados que vão vir aqui junto conosco. Então, a gente acha que pelo menos uma vez por mês, né, a gente vai conseguir manter. Se isso vai evoluir para 2, 3, não sei, talvez evolua, mas a gente espera que sim, né? Mas esse é um trabalho, e esse é só, desculpa, o trabalho de base que a gente está iniciando, né? Tem mais coisas que vão vir aí ao longo do caminho aí, como palestras, né? Então tem coisas aí que vão acontecer, Várias mas novidades. exatamente. Isso aí vai ser o quê? O amadurecimento desse trabalho inicial. Até só para a gente finalizar, que a gente falou bastante em fé, falou bastante na questão da fé no empreendedorismo, mas eu queria enfatizar também pessoas, tá? A gente não consegue chegar a lugar nenhum sem pessoas, tá? Hoje em dia, eu tô onde eu tô porque eu tive pessoas maravilhosas que acreditaram em mim. Eu nem falei ainda, tem a história também que meu sogro, que pagava o salário dos meus primeiros funcionários, tudo, meu sogro que pagava o salário, nem falei ainda dessa história, mas outro momento eu falo, mas foi pessoas que acreditou em mim, acreditou no meu sonho, para fazer com que o sonho delas se realize. As pessoas que estão comigo hoje, que são todas pessoas maravilhosas, que acreditam em mim. Então, acreditem em pessoas, valorizem as pessoas que você trabalha, porque é essas pessoas que vai te ajudar a chegar ao seu objetivo e também você vai ajudar elas a chegarem nos objetivos delas. Então, essa é a mensagem que também é que eu quero transmitir, que isso é muito importante. Perfeito, Elias. Você colocou uma coisa extremamente importante, né? Não se faz nada sozinho. Perfeito. Não se chega a lugar nenhum sozinho. Então, da mesma forma, eu também estendo, né, esse agradecimento aqui já nesse podcast inaugural aos profissionais da M2X, aqueles que estão lá acreditando no nosso propósito, né, no nosso objetivo e nos ajudando a evoluir a cada dia, né? E os novos que virão aí também. Então, você tocou num ponto extremamente importante. Perfeito, perfeito. Bom, eu gostaria de terminar esse podcast, mas eu vou confessar que eu não posso. Vocês não estão preparados para o que eu vou falar, mas eu não posso terminar esse podcast. Eu quero primeiro agradecer a vocês que estão assistindo, a vocês dois por eu estar aqui, mas eu não sou o host. O host não, perdão, eu não sou o dono do podcast. Eu sou apenas o host deste episódio inaugural. Então eu me despeço aqui e deixo para essas duas feras aqui que vão continuar o podcast daqui para frente para se despedirem e finalizar. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos que estão assistindo. Eu tenho muita coisa para contar. Se deixar aqui, eu fico a tarde toda. A gente já tá quase mais de uma hora. Eu não contei, eu resumi bastante, gente. Eu gosto de falar. E eu acho que a vida também a gente tem que conversar. Eu adoro conhecer pessoas, adoro falar, adoro brincar.
que o empreendedorismo também, além de solitário, muitas vezes ele é chato, gente. Tem pessoas que só gostam só de manter. Eu gosto de conversar, eu gosto de dar risada. A gente tem que dar risada para levar o empreendedorismo de uma forma leve também, né? Então eu queria agradecer a todos, deixar minhas redes, o meu Instagram aqui, Elias_Splinter com E. Para quem quiser me seguir, tem algumas coisas que eu posto lá, falo sobre brand, falo sobre os negócios, empreendedorismo. Então, muito obrigado, pessoal. É isso aí. Bom, minha mensagem final, né, é despertar, né, naqueles que estão aí de alguma forma sem propósito, porque no final, assim, a nossa jornada ela é muito curta, tá? Do nascer até o dia que partimos, ela parece ser infinita, especialmente quando nós somos jovens, né? Quando nós somos jovens, está distante, né? Esse lance da partida, então a gente acha que a vida é infinita, que ela, né? A gente vai ser jovem pro resto da vida e nada vai se acabar, né? Não, é o contrário. É uma jornada rápida, né? Tem gente que vive 80, 90, 100 anos e tal. Então, se você olhar do ponto de vista de número, isso é grandioso, né? Você fala assim, nossa, é muito tempo. Pô, não é muito tempo. Ela é muito curta. Veja, esse ano eu completei 50 anos e parece que foi assim, ó. Foi ontem, né? Então, assim, propósito, gente. Propósito. Tenha um propósito. O quanto antes na tua vida tenha um propósito, porque sem ele você vai ficar à deriva, você vai ficar igual um navio perdido, sabe, sem rumo, sem comandante. Então, o propósito é o guia de tudo que você vai construir na tua vida. Tenha claro isso. Seja intencional naquilo que você faz, né? Eu acho que juntando esses elementos, você vai conseguir encontrar um bom caminho e as respostas que você precisa para construir tudo aquilo que você sonha, seja você ou seja junto da tua família. Então, essa é a minha mensagem final e, né, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço aos nossos amigos aqui do Numbi, deixa eu ver se eu não falo errado, Numbi Audiovisual, não é isso? Numbi Audiovisual, que nosso parceiro aqui nesse podcast, esperamos estar nessa parceria aqui ainda por muito tempo, se Deus quiser, né? Os nossos patrocinadores. Aliás, né, os nossos patrocinadores, a M2X, Clique aí, enfim, e os que poderão chegar aí, né, ao longo do tempo aí, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Primeiro a gente faz o quê? Dá o passo que Deus dá o chão. Então vamos trabalhar para que as coisas aconteçam, né? E seguir nessa jornada de despertar a vida das pessoas. Show. É isso. Perfeito. É isso, pessoal. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.